Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira, dia 25 de março. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV, canais 190 e 690. Estamos ao vivo também pelo portal sba1.com, o portal das notícias, informações e bons negócios. Sempre uma agenda de leilões impecável para você realizar bons negócios e a transmissão do Canal do Boi e também do Agrocanal. Também estamos ao vivo pela TV por assinatura Neo TV, lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Você acompanha também pela página do Facebook do Canal do Boi, o Agricultura BR ao vivo, e todas as dezenas de páginas que levam o nosso programa. A partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E eu começo o programa de hoje falando de soja e falando também do fraco volume de vendas que os norte-americanos apresentaram na semana encerrada em 18 de março, pouco mais de 100 mil toneladas, já considerando os descontos, os descontos de cancelamentos que tiveram sobre a semana em relação às vendas e exportações. É o que eu vou mostrar agora. Hoje é quinta-feira e tradicionalmente o Departamento de Agricultura norte-americano apresenta esse relatório. Veja só que nós temos aqui as vendas encerradas em 18 de março com volume de 101.800 toneladas vendidas para a safra 60.730.000 toneladas da oleaginosa. É o que a Agricultura BR traz para você, aqui é a soma total do que foi comercializado. Você tem uma meta de exportação dos Estados Unidos, está chegando nela, de 61.240.000 toneladas. Fica muito claro que os Estados Unidos vão chegando nessa meta de exportação, mas muito devagar, até porque toda a situação de demanda e atenção, neste momento, fica sobre a safra brasileira, que neste momento está sendo comercializada. Tem uma boa parte da safra brasileira a se comercializar, é o que o Agricultura BR traz em destaque para você. De acordo com os números que nós acompanhamos diariamente, a safra brasileira, considerando aí o que está sendo comercializado para o esmagamento interno, como também o que será exportado, deve ter uma variação agora entre 80% e 85% de situação já de comercialização. Ainda tem uma boa parte dessa safra para ser comercializada. Bom, e se no momento a parte comercial está com atenção voltada no Brasil, por outro lado, o mercado, principalmente a Bolsa de Chicago, está de olho no que acontece lá nos Estados Unidos. As últimas informações obtidas pela Agricultura BR indicam que no delta norte-americano já há algum cultivo de milho. Lá o cultivo de milho e soja começam no mesmo momento, são áreas distintas de área de semeadura, mas o milho já teria começado, já teria chegado até 1% da área destinada à semeadura para o cereal. Soja ainda não, mas algumas questões climáticas que poderiam impactar a safra norte-americana parece que não existem. Mas quem vai falar conosco a respeito deste assunto, sobre como é que vem clima lá nos Estados Unidos, é o Celso Oliveira, que está aqui conosco, da Somar Meteorologia, e fala com a gente a respeito dessa situação nos Estados Unidos. Eles já têm condições de cultivo, vão ter problemas nesta safra? Celso, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, sim, existem aí alguns percalços. A gente precisa monitorar, porque uma coisa que vem chamando a atenção nas simulações aí nas últimas semanas é um excesso de chuva, primeiramente previsto para o entorno de Illinois, Missouri, Iowa, Indiana, um pouco aí também do Kentucky. Esses seriam os estados aí teoricamente mais impactados por previsão de chuva acima da média durante o mês de abril, boa parte dessa precipitação acontecendo no segundo e terceiro decênios do mês de abril. Então, por isso mesmo, esse finalzinho de março, início de abril, permitiu e permite ainda alguma instalação justamente nas partes mais ao sul dos Estados Unidos, onde a temperatura é um pouco maior, as chuvas, por enquanto, não estão tão intensas, mas temos que ficar atentos a esse ritmo aí de instalação durante o mês de abril, porque há uma previsão de chuva mais persistente aí nesse período. Isso também
conta com a questão da temperatura. A temperatura do ar ainda baixa, pelo menos aí até os primeiros dias de abril, até o início da semana que vem. Depois disso, a expectativa é de aumento da temperatura, inclusive não há previsão de grandes ondas de frio, pelo menos por enquanto, chegando até os Estados Unidos. Até diria assim, é estranho, vamos dizer assim, porque teoricamente, quando nós temos aí o fenômeno Laninha, por mais fraco que esteja, é natural que o inverno acabe prolongando mais nos Estados Unidos. Mas por enquanto as simulações não indicam aí a entrada de onda de frio. Então, nesse aspecto, o que a gente vai ter que ficar atento aí a esse mês de abril é eventualmente o excesso de chuva, mas justamente como não tem aí um Pacífico aquecido, a expectativa é que essa chuva, mesmo em abril e também no decorrer de maio, que tem previsão de chuva acima da média, ela venha alternada aí com janelas de tempo seco, que permite aí uma instalação. Por isso não é possível falarmos aí que por conta dessa chuva, a produção norte-americana vai ser ruim. Não é possível realmente, porque eles têm uma capacidade de instalação muito rápida. A partir do momento que o campo permite, essa instalação acontece de forma muito rápida, mas também a gente vai ter que ficar atento aí com relação à safra americana, é uma eventual diminuição das chuvas lá em julho. Então, existem alguns pontos que principalmente o mercado ele deve, digamos assim, ficar mais oriçado em alguns momentos em função de uma eventual dificuldade para instalação, eventualmente alguma diminuição das chuvas no mês de julho. Mas justamente por não termos aí nem um El Ninho, nem um Laninha muito bem informados agora no decorrer desse ano, não há uma expectativa, principalmente de persistência, que isso seria o maior problema para a safra americana, Fabiano. Tá certo, Celso. Celso, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Pois não, obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Eu conversei com o meteorologista Celso Oliveira, da Somar Meteorologia, a respeito de como é que está essa situação lá nos Estados Unidos. Isso começa a guiar muito claramente os negócios e as posições em Chicago, né? A situação de como que será esse clima e principalmente sobre como que essas áreas serão ocupadas. E no próximo dia 31 de março, nós temos um importantíssimo relatório do Departamento de Agricultura norte-americano que vai trazer os posicionamentos de área. E esses números até lá vão mexer muito com o mercado. E claro, que o clima, a previsão do tempo, um veranico por lá nos Estados Unidos, tudo isso acaba impactando os negócios com Chicago. E é Chicago que eu mostro agora. Nós temos as posições de curto prazo hoje caindo e caindo muito, mais de 1% de queda neste momento para os negócios que nós temos aqui neste momento para as posições de curto prazo. Você vê aqui que a posição de maio vem a 14 dólares, 14 cents mais 2 o bushel, vai perdendo bastante agora, vai perdendo 1,2% neste momento a posição de maio. Julho recua também quase dentro da mesma proporção, 14 dólares 3 cents mais 2 o bushel. Essas duas posições de curto prazo são aquelas que têm a maior liquidez, portanto há uma tensão maior. E aí quando nós observamos as posições que vêm a posterior, como a de agosto a 13,57 mais 6 neste momento, mas principalmente setembro, 12 dólares 64 cents mais 6 o bushel, essa posição de setembro é onde nós temos a precificação da nova safra norte-americana, a 2021-2022. Essa safra que o Celso Oliveira acabou de comentar como é que está a condição climática nos Estados Unidos e que teremos no próximo dia 31 de março algum tipo de confirmação por parte do Departamento de Agricultura norte-americano em relação à ocupação de áreas, tanto para soja quanto para milho, mas a expectativa é de uma área maior de soja e provavelmente Estados Unidos produzindo algo próximo a 125 milhões de toneladas da oleaginosa. Outro elemento que forma preço é o dólar. Você acompanha comigo agora como é que vem o dólar comercial negociado aqui no Brasil. Você tem aqui queda de 0,11% para a moeda norte-americana, devolve um pouco dos ganhos de ontem para o dólar. Entretanto, ontem o dólar disparou, né? O dólar subiu muito nesta última quarta-feira. Neste momento, a moeda norte-americana vem a R$ 5,63, mais 3 é o que a Agricultura BR traz em destaque neste momento em relação à moeda norte-americana. E o Agricultura BR agora fala a respeito desse dólar. Dólar continua com aquele movimento de alta e baixa. Isso não é um cenário positivo
para as negociações, principalmente para quem está travando o preço. E agora o Agricultura BR conversa com Walter Pulga Júnior. Nós vamos até São Paulo agora, nos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, porque, Pulga, nós temos muita oscilação com moeda norte-americana e, como eu disse, isso tende a não ser positivo, porque não nos dá uma estabilização aqui no país e, no caso da soja, mexe com os prêmios pagos nos portos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O dólar baliza as negociações de exportação e de importação de todos os países. Portanto, a variação do dólar interfere e muito nos negócios do Brasil com o exterior, sejam para compra de produtos lá fora, insumos, como também para exportação, que é muito importante para o agronegócio brasileiro, notadamente quando falamos de milho, falamos de soja, falamos de exportação de carnes. O dólar agora vem em uma queda mais acentuada, viu? Nos últimos negócios, em poucos segundos, você falava agora, estava na faixa de 5,63, já está abaixo de 5,63, recua agora cerca de 0,18%. Agora, o que acontece é que há ainda muita preocupação no mercado de câmbio com o chamado risco político e o avanço da Covid. Não há como deixar de notar que os papéis pré-fixados pelo Tesouro Nacional acabam, vamos dizer assim, norteando parte dessas negociações. Portanto, o que ocorre, tanto aqui como lá fora, o dólar perde valor frente a algumas moedas, mas continua ganhando valor frente ao real. Hoje, o dólar recua. Agora, tudo isso vai alterar, lógico, também o trabalho de bolsa. Veja, a nossa bolsa agora recua mais um pouco. Depois da baixa de ontem, continua em baixa agora. Chegou a arrasar fundo, aí abaixo de 111 mil pontos. Chegou aos 110.920 pontos. Agora há pouco, recuperou um pouquinho, a perda continuou, mas é uma perda menor. Se bem que chegou também em alguns momentos a passar de 112.600 pontos. Agora, o que ocorre às vésperas desse feriado prolongado, a Bolsa vai continuar a operar amanhã, é importante lembrar, vai operar também na semana que vem, esses feriados não atrapalham o cronograma da nossa Bolsa, o fato é que há compras de ocasião, e essas compras de ocasião é que fazem com que haja aí algum movimento, às vezes até de alta, no mercado de Bolsa. Agora, é importante lembrar que a Petrobras, carro-chefe do volume de negociações, estão entre os papéis mais negociados da nossa Bolsa. Normalmente é o mais negociado da nossa Bolsa, influencia muito o nosso índice Bovespa, vem em queda agora de mais de 2,70%. E por que isso está ocorrendo? Bom, o nosso índice Bovespa agora opera em queda, mas os papéis da Petrobras é que pesam muito, porque há um recuo acentuado em todo o mundo nos preços do petróleo. Veja, agora há pouco o petróleo tipo Brent perdia quase 5%. Petróleo tipo WTI perdia no exterior mais de 5%, cerca de 5,5%. Para se ter uma ideia, quem acompanha Agricultura BR, comentávamos aqui, petróleo perto de $70 o barril, está agora em $61,64 o barril. Eu falo do petróleo tipo Brent, porque o petróleo tipo WTI, que tem um valor normalmente inferior, já opera perto de $58 o barril, com queda de mais de 5% agora, eu acompanho aqui no painel. Há, na verdade, uma retração nos preços do petróleo, na comercialização de petróleo, na expectativa futura. E por quê? Porque o avanço da pandemia ocorre em vários países do mundo. Então, aquela retomada da atividade econômica esperada para este ano está a cada dia sendo adiada, não, Fabiano? E isso leva, lógico, a uma redução da expectativa de consumo de petróleo e, portanto, os preços caem. Os preços do petróleo em queda levam normalmente as ações da Petrobras em queda, porque a expectativa é a mesma aqui, o uso de energia deve reduzir, então nós temos aí um período de acomodação em níveis mais baixos agora. De olho sempre no dólar e no preço do petróleo, isso vai determinar a cotação do milho no mercado internacional, no caso do petróleo e da soja, e vai interferir também em outras commodities, as chamadas commodities metálicas. De olho sempre na informação para não cometer nenhum engano mais grave sem saber o que está se esperando no mercado internacional e, lógico, no mercado brasileiro. Aqui ainda continua o risco político e preocupações com o fechamento das contas do governo. Ainda há muito que se resolver aqui e os primeiros 3 meses do ano não deixaram claro aí a postura do governo em relação ao acerto das contas, aos gastos do governo. Fabiano, é um período difícil. É com você.
Período complicado, Walter Pulga. E Pulga, eu acompanhava hoje desde cedo o fechamento das primeiras bolsas, principalmente lá na Ásia. A bolsa de Dalian já sinalizava queda para petróleo hoje cedo. Dalian fechava com queda para óleo de palma. Isso já se convertia em relação aos recuos com o petróleo, tanto o barril de Brent quanto os demais em negociação e do WTI também mais baixo. Isso fazia com que óleo de soja, farelo de soja e o grão de soja caísse na Bolsa de Chicago desde as primeiras horas na abertura de mercado, como acabamos de conferir aqui no Agricultura BR. Vamos ver agora como é que vem soja nos portos. Soja nos portos não reflete Chicago neste momento. Soja nos portos brasileiros a R$ 172,00 a saca de 60 quilos em Santos e Paranaguá. A entrega é para o próximo mês, de acordo com a Grãos Corretora. São os números que a gente vai destacando aqui no Agricultura BR em relação aos negócios com soja nos portos do Brasil. Mudo de assunto agora, mas não mudo tanto não. Sabe por quê? Porque o atraso na semeadura da soja, consequentemente na colheita, e a retirada do milho da chamada janela ideal de zoneamento, fez com que o produtor lá no estado do Paraná repensasse a segunda safra. E com isso, o trigo ficou uma alternativa bastante viável. É o que você vai conferir com o repórter Mauro Andrade. O plantio de trigo é tradicional aqui no estado do Paraná, que detém o primeiro lugar na produção nacional. Este ano, o trigo deve ter um aumento de 8% na área plantada no estado, de acordo com dados do DERAL. Nós vamos conversar com Romildo Birello, ele é gerente de sementes da Cooperativa Integrada. Acompanhe. O atraso no plantio da soja, nessa safra, então nós temos uma situação que também está refletindo no atraso na colheita. Nesse ano nós temos muito mais lavouras, por exemplo, num estágio como está essa daqui, ainda uma soja que vai levar aí cerca de 15 a 20 dias até a colheita. E em áreas assim, a opção que vai ficando mais viável para o produtor, economicamente, é a lavoura do trigo. Ele teria até outras opções pensando em manejo, em rotação de culturas e etc. Mas economicamente viável é a cultura de trigo. E agronomicamente, o trigo é uma cultura recomendada aqui para a nossa região. Ele, além de estar interessante economicamente, ele também traz vantagens do ponto de vista de limpeza das áreas. Uma área onde o produtor vai fazer a próxima safra de verão em cima de uma lavoura que foi trigo, ela é bem mais limpa em termos de ervas daninhas devido aos tipos de herbicidas usados. Então ele traz esse tipo de vantagem. O Paraná é o primeiro estado a semear o trigo no Brasil. Isto traz vantagens econômicas por conseguir melhor preço de mercado e também pelo fato da colheita acontecer normalmente num período mais seco, o que favorece a qualidade do produto. Boa parte dessas colheitas de trigo, elas ainda podem acontecer no mês de agosto ou começo do mês de setembro, um período ainda onde as chuvas de verão para o plantio da próxima safra não começaram forte. Então a colheita é feita num período mais seco, o produtor consegue colher um trigo com a qualidade superior, não só em pH, a qualidade de farinha também. Nós tipicamente aqui temos uma farinha ou pão ou melhoradora, com alguns outros nichos de mercado para farinha branca, mas ele consegue colher um trigo que dê uma boa qualidade de farinha para panificação ainda. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E olha, falta milho no Brasil inteiro, principalmente nos grandes estados consumidores, como Santa Catarina e Paraná. Daqui a pouco, este é o assunto no Agricultura BR. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial para entrar em contato conosco. Você manda a sua sugestão, o que você quer ver no programa, foto, vídeo da sua produção. 67991733737 é o número do nosso WhatsApp. Eu estou esperando o seu contato. Vou para o intervalo e volto já. Notícias internacionais agora, relacionando o milho lá nos Estados Unidos. E hoje o Departamento de Agricultura norte-americano fez uma divulgação de venda avulsa feita por exportadores privados no volume de 111 mil toneladas para entrega ainda na campanha 2021 lá no Japão.
Bom, e hoje é quinta-feira e tradicionalmente tem a divulgação do relatório de vendas e exportações. O relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano trouxe todo aquele volume de vendas que a gente estava falando semana passada. Deu ao total 4.480.000 toneladas de milho que foram comercializadas em uma única semana. No caso, a semana encerrada no último dia 18 de março. É um volume realmente muito expressivo, vendido em uma única semana. E eu relembro ao produtor rural, ou a quem não estava acompanhando o programa no dia, o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, participava comigo na última semana e ele explicava que boa parte dessas compras chinesas, esses 4 milhões, quase 4 milhões e meio de toneladas, praticamente total vendido para a China. E isso estaria ocorrendo com a China tentando fazer um tipo de agrado aos Estados Unidos no momento em que há reposicionamento de contratos entre os dois países. E ele ressaltou: ter a confirmação de vendas e exportações não é o mesmo que ter a confirmação de embarques, é por isso que são dois relatórios diferentes. De qualquer maneira, um desempenho excelente dos norte-americanos em relação às exportações de milho, que totalizaram aqui o número que aparece é 4.480.000 toneladas, é isso mesmo, tem mais uns quebrados aqui, mas é isso aqui mesmo, 4.480.000 toneladas. Na safra, os norte-americanos totalizam 64.980.000 toneladas até o dia 18 de março. Portanto, por essa condição aqui, os norte-americanos já teriam batido a meta de vendas e exportações da campanha atual. Agora vamos dar uma olhada como é que vem os dados em relação à comercialização de milho e os posicionamentos na Bolsa de Chicago. Um número importante que eu lembro é que essas vendas elas já tinham sido, de certo modo, precificadas pelo mercado internacional, principalmente lá nos Estados Unidos. E agora o que vai influenciando mesmo milho e todas as outras commodities é a queda do petróleo. Veja só que nós temos aqui uma queda em relação ao que vinha acontecendo, né, na abertura dos negócios, de 1%. Em posição de maio perde 1%, um pouquinho mais de 1% na posição de maio, R$ 5,47 mais 4 neste momento. Julho vendo também com forte queda, com $5,32 mais 6 o bushel. Posição de setembro, $4,84 mais 2 o bushel, perde menos. E a posição de dezembro, a $4,67 mais 6 o bushel, mas aqui chama muita atenção a posição de maio, vai ressentindo muito, $5,47 o bushel, é a queda que trazemos neste momento com milho na Bolsa de Chicago, ressentindo as quedas com petróleo em todo o mundo. E hoje, mais cedo, a Emater, no estado do Rio Grande do Sul, fez a divulgação do balanço da safra no estado. E é por isso que nós vamos até lá agora. Vou conversar com a jornalista Viviane Lara, que participa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Viviane, como que estão os números aí no Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde para ti, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bem, foi divulgado há pouco, então, os dados da estimativa da safra de verão aqui no Rio Grande do Sul. O evento foi através de uma live com a participação do secretário de Agricultura e também o presidente da Emater. Quase todas as culturas tiveram um acréscimo em área. Apenas o milho silagem teve uma redução aí de de 0,5% em relação ao ano passado. O discurso das autoridades foi bastante otimista, porque pela primeira vez a soja ultrapassa a marca dos 6 milhões de hectares, um crescimento aí de 1% em relação ao ano passado. Mas apesar de todos os problemas climáticos no começo da safra, com falta de chuva, que atrasou o plantio por causa da falta de umidade, a cultura conseguiu se estabelecer
e o rendimento deve ser 80% superior à safra passada, né, ao que foi colhido na safra passada, com um rendimento médio aí por hectare de 3.300 quilos. As demais culturas, como o milho-grão, ficou com uma área de 796 mil hectares, com uma produção média de 5.400 quilos por hectare. Já o milho-silagem ficou com uma área de 351 mil hectares. O feijão primeira safra teve uma área de 37 mil hectares, com um rendimento de 1.300 quilos por hectare, e já o feijão segunda safra teve uma redução um pouco na área, ficou com 23 mil hectares, e a produção deve se manter. Os dados do arroz serão divulgados à tarde pelo Instituto Rio Grandense do Arroz. São essas as informações aqui do Rio Grande do Sul. Volto contigo aí no estúdio. Tá certo, Viviane, obrigado pela participação, e a equipe lá no Rio Grande do Sul, do Canal do Boi, vai seguir acompanhando esses importantes dados, no caso do arroz. Mas por aqui eu sigo falando a respeito do levantamento que foi apresentado nesta manhã, e agora nós vamos voltar ao Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com Alencar Ruggeri, diretor técnico e presidente interino da Emater Gaúcha. Alencar, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Dados apresentados na manhã de hoje, nós ficamos muito impressionados com os números relacionados à soja, numa boa safra, depois de uma quebra na campanha 2019-2020 para a oleaginosa. Qual é a sua avaliação dos números apresentados nesta manhã? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de nós estarmos divulgando os números. A gente já tem um caminho na Emater, então um ano são boas notícias, o outro ano nem tanto. Então, nesse ano nós temos um mix de notícias excelentes. Em relação à soja, nós pela primeira vez vamos romper então a barreira dos 20 milhões. Eu já tenho praticamente 20 anos de casa e acompanhando a história disso, então eu tinha alguns paradigmas que eu imaginava quebrar quando entrei na Emater aqui em Porto Alegre. Quando nós chegaremos a 5 milhões de hectares de soja, chegaremos, certo? 10 milhões de toneladas, quando? E isso foi se rompendo há 10 anos atrás. E aí tinha ainda esse paradigma de será que chegaremos a 6 milhões de hectares? Rompemos, certo? E 20 milhões de toneladas? Rompemos. Então, assim, são questões que são muito importantes para o estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é a ótima notícia que nós tivemos quanto ao rendimento num ano que foi bastante difícil. Foi lá no início do plantio com dificuldades, depois do mês de dezembro com dificuldades. Aí janeiro foi um mês generoso para as culturas, tanto é que o milho, que é a cultura, digamos que o mês de dezembro ele tem o maior impacto. Efetivamente, nós tivemos um pequeno acréscimo em relação ao ano passado, que foi muito ruim. Então, nós tivemos um acréscimo de 4%, de 4 milhões e 100 mil toneladas do ano passado para 4 milhões e 300 este ano. A nossa expectativa inicial era de 5 milhões e 900. Então, efetivamente, o milho, nós temos essa dificuldade, mas aquele que representa a maior área, o maior valor agregado que tem no estado do Sul, digamos, a grande engrenagem que nós temos é a soja, e nós temos essa notícia maravilhosa aí, pela competência dos nossos agricultores e pela chuva que nós tivemos, que no mês de janeiro, que conseguiu dar esse up na produção aí, que era um cenário ruim que nós tínhamos em termos de produção no estado. Alencar, para encerrar a nossa entrevista, o estado do Rio Grande do Sul ele é muito rico no que se diz respeito a culturas trabalhadas, e isso é muito bem dividido no estado através dos departamentos, dos municípios. Quais são as culturas que você caracteriza como destaques nesta produção da campanha 2020-2021, além da soja? Na verdade, assim, nós tivemos uma continuidade da dificuldade do ano passado, mas o tripé, planejamento, profissionalismo e gestão que os nossos produtores têm, e por isso que eu acredito que nós temos 1 milhão de hectares de milho, entre o milho grão e milho silagem, certo? Precisamos avançar nessa cultura, que ela é fundamental para uma estrutura de desenvolvimento do estado, por causa das agroindústrias que nós temos. Então, eu acredito assim que essa situação que os nossos produtores se encontram, elas dão esse up no desenvolvimento agrícola. E nós temos hoje toda a metade sul do estado, que tem uma condição diferente de solo, de topografia,
que é muito mais vantajosa que a metade norte, digamos assim, mas nós temos a condição hídrica que está sendo superada com mecanismos como a irrigação, programas de governo, como é o ProMilho. Então nós temos essas questões das políticas públicas que têm contribuído para o desenvolvimento e o profissionalismo dos nossos produtores e a capitalização deles em função da rentabilidade que as culturas têm apresentado. Tá certo, Alencar. Eu agradeço sua participação aqui no Canal do Boi. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Emater. Nós que agradecemos e colocamos à disposição. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. E olha, vou continuar no sul do país, ou falando do sul do país, porque agora eu vou falar da chamada Nova Ferroeste. A Nova Ferroeste, ela pretende ligar por trilhos o polo produtor no Mato Grosso do Sul, do oeste do estado do Paraná, até o porto de Paranaguá. A negociação envolve os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul e estão bem adiantadas. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. A Nova Ferroeste prevê uma malha ferroviária de 1.285 quilômetros, ligando a cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá, passando pelas cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, regiões produtoras de grão com forte aptidão para o agronegócio. Eu conversei com Luiz Henrique Fagundes, ele é coordenador do grupo de trabalho da Nova Ferroeste e ele nos fala em que pé está o projeto. Acompanhe. O projeto encontra-se bastante avançado nos seus estudos, né? Estamos concentrando em duas grandes frentes, que é o estudo de viabilidade técnica, econômica e jurídica do processo e bem como os estudos de impacto ambiental. Com relação aos aspectos de viabilidade técnica, os primeiros números são extremamente animadores, né? Eles mostram que a Nova Ferroeste será realmente um corredor de exportação que está conectando Maracaju até Paranaguá com o ramal em Foz do Iguaçu. Com esse novo empreendimento, alguns benefícios de cara são visíveis. Há uma estimativa de uma redução do custo Brasil, do custo logístico de transportar mercadoria até o porto de Paranaguá em torno de 27%. Mais do que isso, a matriz logística do porto de Paranaguá ela será invertida. Há uma expectativa hoje de pelo menos 60% de toda a movimentação de carga em Paranaguá seja feita no modal ferroviário, invertendo completamente a realidade que a gente tem hoje no porto. E melhor do que isso, o Porto de Paranaguá está se preparando para esse novo momento da ferrovia. Os planos de expansão do porto são absolutamente alinhados com a ferrovia. Os grandes benefícios de um investimento desse porte é que você aumenta a produtividade de todo o setor econômico. Isso vai gerar mais empregos, diretos e indiretos, empregos de melhor qualificação e quem vai desfrutar muito disso é o agronegócio. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E o quadro Agroações de hoje fala sobre o ótimo desempenho de JBS no quarto trimestre do ano de 2020. Isso mesmo, um ótimo desempenho, nós não temos nada contra qualquer elo, qualquer segmento da cadeia produtiva da carne bovina ter um bom desempenho. E assim como nós temos destacado todos os balanços financeiros das empresas que são frigoríficas, destacamos hoje do JBS porque o lucro líquido atingiu números realmente que chamam atenção. É o que você vai acompanhar agora dentro desse estudo do Agricultura BR, que analisa esse relatório trimestral e depois vai fazer aquele comparativo em relação a quanto que ganhou a arroba do boi gordo no Brasil. Então veja conosco como é que é o resumo desse balanço. É o balanço do quarto trimestre. JBS é a maior empresa processadora de carne do mundo, com lucro líquido de 4 bilhões e 10 milhões de reais. A alta é de 65% no lucro líquido. A receita líquida de JBS chegou a 76 bilhões e 5 milhões de reais, com alta de 33,1%. O EBITDA ajustado, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, é de um total de 7 bilhões e 30 milhões de reais.
uma alta de 24,1%, de acordo com o que foi divulgado por JBS. Números que realmente chamam muito atenção quando nós observamos os destaques da empresa. E mais uma vez, cadeia produtiva da carne bovina apresenta ótimos números de margens em praticamente todos os elos. Não vou garantir que são todos os elos, mas todos os elos têm ótimas margens, principalmente na indústria e no varejo. Vou mostrar agora, que é por isso que o quadro Agroações também faz esse destaque, como é que vem o desempenho dessa empresa negociada em bolsa com a opção da sua ação chamada JBS S3, que é a principal negociada aqui no Brasil. Veja só que JBS S3 tinha exatamente há um ano, no dia 22 de março de 2020, o valor de R$ 19,23 por ação. No dia 31 de janeiro deste ano, chegava a R$ 26,85. No dia 21 de fevereiro, R$ 27,59. No dia 7 de março, agora também do ano de 2021, é claro, R$ 27,78, e a linha continua subindo, porque neste momento JBS é negociada a R$ 28,22 o valor da ação neste momento na B3. Portanto, temos uma forte elevação com os negócios de JBS e os últimos 2 anos, colocamos assim, pelo menos desde o início, o final do ano de 2019, há uma corrente de alta para os valores de negociação da indústria frigorífica e, com isso, o valor das ações das empresas com capital aberto sobem e sobem muito. Trazendo ainda em destaque o que acontece na cadeia produtiva da carne bovina, você viu ali o tamanho da alta para a JBS no seu lucro líquido, e agora nós vamos comparar com um estudo feito pela equipe do Agricultura BR, do canal do Boi, que mostra como que foi a valorização da arroba do boi gordo, preço pago ao pecuarista na média nacional. Então, agora sim, comparamos uma coisa com a outra. Lucro líquido do JBS no quarto trimestre de 2020, comparado ao quarto trimestre de 2019, é uma alta de 65%. A arroba do boi gordo na média nacional, dentro da metodologia adotada aqui pelo Agricultura BR, considerando o preço médio das 10 principais praças de negociação do país, ficou com uma alta de 48,01%. Esses são os negócios que nós destacamos aqui no Agricultura BR em relação as diferenças entre os valores de JBS no seu ganho, no lucro líquido, e também em relação à arroba do boi gordo. Esse mesmo estudo foi feito no começo deste mês, quando o Marfrig também divulgou o seu relatório trimestral. Então, nós temos acompanhado esses relatórios, analisado os relatórios e também comparado com os ganhos que a pecuária, no caso a produção, o segmento da produção, tem tido nesse mesmo período. E agora temos a participação do professor Marcos Fava Neves aqui no Agricultura BR, e nós perguntamos para o professor em relação às restrições, como elas têm sido feitas necessárias em algumas regiões do país, situação que tem impactado bastante a economia. E perguntamos para ele se isso pode afetar o setor do agronegócio, e ele respondeu: tenho sim grande preocupação em relação a efeitos da pandemia, do isolamento, né? Em diferentes áreas do Brasil está se adotando diferentes políticas para tentar conter a lamentável, né, essa onda com essa cepa de mais eficiente, vamos dizer assim, lamentavelmente. Então esse problema ele interfere sim no consumo de combustíveis, do etanol, ele interfere no consumo de carne e outros produtos, né? Você está fechando alguns canais outra vez, como restaurantes, enfim, é um distúrbio. Lamentavelmente achávamos que ele não voltaria, ele voltou, mas eu tenho esperança que março e abril serão os meses onde teremos esses problemas e depois o Brasil começa a melhorar com a questão da vacinação. Mas eu tenho preocupação sim com efeitos disso no mercado interno, trabalho das pessoas, salário, renda, tudo isso daí. É ruim, é muito triste.
nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre milho e o que vem acontecendo no estado de Santa Catarina. Voltamos em 2 minutos. E agora em destaque na Agricultura BR, um assunto recorrente por aqui, a relação de oferta e demanda para o milho no mercado doméstico. E Santa Catarina vem enfrentando um grande estado consumidor e vem enfrentando uma série de problemas em relação aos valores praticados, né? Tem impactado nas cadeias de integração e também, claro, fazendo com que o produtor tenha buscado outras opções de negociação. É por isso que nós vamos conversar com o diretor da Abramilho, o Enori Barbieri, que está aqui conosco pela internet. Barbieri, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que está essa situação aí em Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, o prazer é todo nosso de conversar com vocês, com todos aqueles que nos assistem no canal do Boi. Mas, infelizmente, a situação em Santa Catarina ela vem se agravando dia após dia. No passado, até nós éramos autossuficientes em produção de milho, lá uns 10 anos atrás. Tínhamos um consumo aí de 3 milhões de toneladas e produzíamos esses 3 milhões de toneladas. Hoje nós necessitamos de 7 milhões de toneladas para abastecer o nosso parque agroindustrial, para a transformação do milho em proteína animal de suínos, de aves, de leite. E, infelizmente, esse ano, quando esperávamos uma colheita da nossa safra em torno de 2 milhões e 700 mil toneladas, nós estamos colhendo em torno de 1,5 milhão de toneladas, fruto de uma estiagem muito forte do ano passado e fruto de uma praga que se instalou em Santa Catarina, ou começou por aqui, esse ano muito forte, que foi a cigarrinha do milho. Com isso, nossos produtores de suínos e aves estão praticamente desabastecidos de milho. A nossa safra foi muito pequena em relação à nossa necessidade e os preços praticados aqui hoje ao produtor, que necessita desse milho em torno de R$ 92 reais, podendo chegar logo a R$ 100 reais a saco, o que torna isso inviável a produção de transformação e os custos de produção subiram muito. Mas o grande problema é que quem nos abastecia de milho antigamente era o Paraná, também está numa situação complicada. O Rio Grande do Sul precisa de 4 milhões de toneladas de importação também. E o Centro-Oeste, que era o grande fornecedor de milho através da safrinha, nós exportamos praticamente tudo que nós tínhamos ano passado. E esse ano, com os problemas do Centro-Oeste, que atrasou o plantio, certamente vai ser um grande problema para abastecer o sul do país com a produção do Centro-Oeste, que também tem o etanol, que é competidor desse produto, e certamente o Brasil vai perder muitas oportunidades de exportação de proteína animal em função da falta do milho. Tá certo, Enori Barbieri, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Grande abraço, tá? Enori Barbieri, diretor da Abramilho. E são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Volto logo mais às 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde e até lá!